perdoai, para que Deus vos perdoe. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede o quanto sou generoso. Em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho. Obrigado, Sandro. Opa. Boa noite a todos. Gente, como a Anaí falou, hoje é o básico da psicografia. Nós vamos aprender os primeiros movimentos, né? Mãozinha na testa, vamos lá. Não, brincadeira. Na verdade, é uma proposta de algo bem difícil, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu quero sugerir que vocês usem um dos lados desse cartãozinho, dessa cartolina, para escrever o seguinte. E eu vou transformar o tema da palestra aqui numa pergunta, porque na verdade é uma afirmação. Seria quase que como uma continuação de uma frase. E assim é como seremos lembrados. Certo? Mas eu vou botar uma interrogação aí. Como seremos lembrados? Esse cidadão, nós já falamos até aqui, ele escreveu um livro que chama-se Claro como o Dia. Esse cidadão é um americano que era presidente de uma das maiores empresas de consultoria do mundo, a KPMG, que inclusive está presente, se eu não me engano, em mais de 150 países. E ele estava aí no caminho de ser o presidente mundial dessa organização. Então, uma figura muito importante, muito influente, um executivo de altíssimo nível, né, que aconselhava presidentes de grandes corporações, conhecia a fundo as grandes empresas americanas, aconselhava inclusive governantes, né? Pessoa super requisitada, e aos 53 anos de idade, e aliás uma pessoa que adorava a vida e adorava o que fazia, né? O trabalho dele. E aos 53 anos de idade, segundo as palavras dele, ele foi abençoado. Ele descobriu um câncer no cérebro e descobriu com isso que ele tinha mais ou menos 100 dias de vida apenas. E aí, ele fez algumas perguntas, logicamente, para ele, né? Mas e ele fez, então, desses 3 últimos meses, vamos dizer assim, mais ou menos, né, de vida dele, os melhores da vida dele. Então ele usou todas as habilidades e todo o aprendizado como um grande empresário, alto executivo que era, para reorganizar sua própria vida, ou o fim dela, né? E ele se considerou abençoado, olha só,
como a gente às vezes julga mal, né? Alguém muito ocupado com o negócio e tudo mais e tal, não tem uma visão muito lúcida da vida. Só quem se espiritualiza é que pode ter essa visão. Quem fica dentro de uma casa espírita, ou numa igreja evangélica, com a Bíblia embaixo do braço, é que vai ter uma visão, porque aquele cara só pensa em dinheiro. Nós fazemos essas preconcepções, né? Criamos esses preconceitos, né? Que são errados. E aí, voltando a ele se reorganizou. Primeiro, na empresa, procurando alguém que pudesse substituí-lo à altura, né? E a grande paixão da vida dele, uma das grandes, né? Não era a maior, logicamente, mas era o trabalho dele, era a empresa onde ele trabalhava, que era a empresa dele, ele era sócio também, né? Um dos associados. E também com relação a todo o resto, né? A sociedade onde ele conviveu, aos colegas de trabalho, certo? E assim ele foi fazendo nessa ordem. O que ele fez? Ele criou então um esquema de círculo. Então, na parte maior do círculo, ele colocou os relacionamentos menos importantes, que eram exatamente os relacionamentos sociais. Depois, num nível um pouco mais próximo do centro, os relacionamentos com os seus colegas de trabalho, né? E é essa a sugestão que eu dou a vocês, de roteiro, para escrever como nós queremos ser, como eu quero ser lembrado. E assim ele foi fazendo, mais próximo do centro, dos parentes, e depois dos parentes mais próximos, por último da sua própria família, e no centro a sua esposa. Ou esposa e filhos, se eu não estou, e filhas no caso, ele tinha 2 filhos. E assim ele foi. E aí ele criou um cronograma para despedidas. Mas não eram despedidas tristes, né? Eram encontros com essas pessoas para fazer um breve balanço e para fazer agradecimento. Então ele dizia, nesses encontros com as pessoas, ele marcava encontros, fulano, quero conversar contigo. E aí marcava num parque, numa caminhada, coisas do tipo. Adorava jogar golfe, então, ou num jogo de golfe. E dizia, olha, o momento que eu tive contigo foi especial porque eu aprendi isso e aquilo, né? Peço que tu me perdoe pelas minhas faltas, mas quero dizer que foi muito especial ter te conhecido nessa vida. E assim ele foi fazendo em cada nível de importância que ele foi dando. E aí ele percebeu um erro, que ele gastou muito tempo no círculo grande, que eram os relacionamentos que menos importavam, mas como ele não tinha prática em lidar com isso, né? Foi a primeira vez que ele teve que fazer isso, ele percebeu que ele gastou muito tempo ali, visto que ele tinha só 3 meses, né? E ele tinha gasto já mais de uma semana. E aí ele começou então a corrigir o rumo novamente. E aí começou a gastar tempo com o que ele realmente dava importância. Quanto mais importância, mais tempo ele dispunha para tratar desse assunto, dessa despedida, dessa conversa franca, que aliás ele tomava cuidado para que não fosse uma conversa triste. Era para falar das coisas boas, dos aprendizados que tiveram ambos, né? Com franqueza, ele já dizia que teria só 3 meses de vida, e assim fazia e foi fazendo com todos, né? Então, escrevam assim, nessa ordem, né? De sociedade para parentes, para amigos, ou o inverso, como quiserem, mas normalmente os amigos, como são escolhidos, a gente acaba dando mais importância, e por fim, a própria família, né? Por mais difícil que seja o nosso relacionamento, que possa ser agora, ou que possa ter sido, mas é o nosso núcleo inicial, então vamos considerar a família como sendo o mais importante. E aí, escrevam com franqueza e com sinceridade, com honestidade, que poucas vezes a gente
Até agora tinha uma meia dúzia de 5 escrevendo, todo mundo. Mas tudo bem, gente, é isso aí. É apenas uma proposta mesmo, né? No outro lado do cartãozinho, escrevam como eu acho que vou ser lembrado. Né? De acordo com a minha condição hoje, com os meus relacionamentos hoje, no estado em que eles estão hoje. Como eu acho que vou ser lembrado. Provavelmente as respostas vão ser iguais, né? Mas, salvo algumas exceções aí, acho que vai ter alguma diferençazinha aí entre o que a gente quer e o que acha que vai ser, né? Mas tudo bem. É um excelente exercício, né? De reflexão interior, né? Ao menos eu nunca tinha me feito essa pergunta, como eu quero ser lembrado, mas depois parando para pensar, eu disse, mas eu já tive alguns lampejos assim, né? Pela minha família, eu queria isso, né? Pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus pais e tal. Só que aí depois eu também percebi, e aí claro, a gente vai fazendo uma análise completa, né? Eu percebi que isso tem muito a ver com a maneira de a gente lembrar das pessoas. E eu explico. A gente costuma ser muito duro ao analisar, por exemplo, a vida, né, ou o legado, vamos dizer assim, de uma figura pública, certo? Duro em alguns casos, né? Vamos citar aqui um exemplo, né? A gente pode deixar, em nível de sociedade, um legado pelo nosso trabalho, né? Seja um trabalho voluntário para alívio das dores mais pungentes, né? Como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a nossa mentora espiritual aqui, a irmã Lúcia, fizeram, né? Tantas outras figuras aí, Papa João Paulo II, enfim. Nós podemos deixar também através das nossas profissões, e não precisam ser profissões que ajudem diretamente as pessoas, mas profissões que, pela nossa profissão, nós podemos encorajar as pessoas. Exemplo disso, Ayrton Senna. Quem não lembra, né? Ayrton Senna era um exemplo de brasileiro que buscava encorajar, né? Nos domingos, ao final de cada vitória, a gente ouvia aquele tema da vitória, levantava a bandeira do Brasil e tal, como quem diz assim, olha, dá para chegar. Que o Brasil era país pobre de terceiro mundo e não se falava em país emergente, né? À época. E ele tentava sacudir, né? Gente, dá. Não é porque é brasileiro que tem que se acomodar com isso, não. Dá para fazer. Então era um encorajador. Ele deu um belíssimo exemplo de coragem, de estímulo, né? De retidão naquilo que ele fazia, de perseverança, né? O que mais? Honestidade, né? Obstinação, vários exemplos, né? Aí vamos pegar um outro exemplo aí de um atleta, Diego Armando Maradona, né? De cara a gente lembra assim, bom, primeiro porque ele, argentino, e aí, né? Usuário de drogas, né? Isso é público, né? Todo mundo sabe. Então a gente vem logo assim, um péssimo exemplo, e ainda quer dizer que foi melhor que Pelé, né? Então a gente já ataca de cara, ou idolatra ou põe lá embaixo, né? Mas todo mundo teve a sua importância, mesmo ele, né? Com todos esses defeitos que a gente sabe, ele também nos mostrou caminhos que a gente não deve seguir, mas mostrou escancaradamente, né? E as suas consequências. E as consequências, por exemplo, de acreditar em tudo que dizem para quem está numa posição dessa. Dizem que você é o melhor, você é o mais bonito, você é o mais inteligente, né? E as pessoas acabam acreditando. E aí se enchem de orgulho. E o orgulho aí traz uma série de outras consequências, né? Quando a gente está cheio de orgulho, quando a gente está cheio de si, a gente passa a ser até cruel com as pessoas, porque a gente só olha para si mesmo, e aí, claro, gente, isso é uma caricatura, né? Mas transportem isso para dentro de cada um aí, né? Traga para dentro de si. Quantas vezes a gente é egoísta
Por exemplo, acho que todo mundo aqui já teve pelo menos uma vez na vida insônia, né? Aí fica lá durante a noite pensando no que vai fazer no dia seguinte. Ou seja, é um pensamento egoísta, primeiro porque não acredita que as coisas estão nas mãos de Deus, e aí fica pensando em si. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, só eu posso resolver mesmo, tudo nas minhas costas, ou então o que eu vou fazer para ganhar mais, o que eu vou fazer para crescer mais, e eu. Ou fico me remoendo com sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, porque pelo excesso de rigor com as pessoas. Entre mim e elas, né? E muitas vezes essa expectativa é frustrada, porque elas não respondem da maneira que eu quero, que eu quero. Certo? E aí eu fico o quê? Com raiva. E aí fico lá, insone, em pensamentos egoístas. Eu tinha lido isso no livro da Seixono e concordo em gênero, número e grau. A insônia, na maioria das vezes, é motivada por pensamentos egoístas. Né? Nós pensamos muito em nós mesmos. E aí é engraçado, né? Quando amanhece o dia, a gente entra em atividade realmente, aquilo que parecia um problemão passa a ser uma coisinha desse tamanho, né? Na calada da noite tudo fica maior, né? A raiva fica maior, a ofensa foi maior, né? O problema do dia seguinte, a gente não sabe nem muitas vezes se vai dar conta do dia. Quando o dia começa, nem chegou meio-dia, já está tudo resolvido, né? A gente tende a ampliar, então esqueça isso. Cadê a nossa fé? Né? Igual aquela história de um padre do interior, lá do Nordeste, aí, onde é que está o Fernando? Pernambuco. Lá numa região castigada pela seca, ele combinou o seguinte: olha, no domingo que vem nós vamos fazer uma reza forte, muito forte, com muita fé. E aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a chover no mesmo dia. Se alguém quiser que chova, venha, que nós vamos fazer. Tudo bem. No domingo seguinte, estava marcado para as 7 horas, 10 para as 7, o padre espiou da sacristia, a igrejinha estava lotada. Todo mundo chegou antes. Aí deu mais uns 5 minutos, ele entrou no altar. O que vocês vieram fazer aqui? Oxe, viemos rezar. Hoje não é o dia daquela reza forte para fazer chover? É? Quem foi que disse isso? O senhor falou. E o que mais que eu disse? Não, o senhor disse que quem quisesse que hoje quisesse fazer chover mesmo, que viesse. A gente está aqui para fazer chover. Aham. E o que mais eu disse? Não, que era se a gente fizesse uma oração, uma reza com fé, ia chover. E cadê os guarda-chuvas? Ninguém trouxe guarda-chuva. Cadê a fé? Ora, se eu acredito que vai chover, eu tinha no mínimo, né, que ter vindo de guarda-chuva para essa reza, né? E é assim que a gente faz. A gente quer que as coisas aconteçam, mas não acredita, né? A gente não se prepara para isso, né? A gente quer que os relacionamentos sejam melhores, mas não faz nada para isso. A gente não prepara a nossa casa para isso. A gente quer receber mais a visita das pessoas, mas não arruma casa para isso, né? A gente quer crescer profissionalmente, mas não se prepara, não espera, não começa a sonhar mais alto. Tem um amigo meu que, inclusive, trabalha lá conosco. Sabe o que ele faz? Ele sempre ambiciona crescer e tudo mais e tal. De vez em quando, e gosta de carro e tudo mais e tal. De vez em quando, ele passa na concessionária para ir lá sentir o cheirinho do carro que ele quer comprar. Ontem ele ainda falou para mim: ô Júnior, eu demorei um pouquinho que eu passei lá na Toyota ontem. É isso. O que é isso? É a fé com a preparação. Não estou querendo aqui dizer que a gente precisa ser materialista, só que a gente tem que levar o guarda-chuva. Se vai rezar para chover, leva o guarda-chuva junto, né? Porque senão está demonstrando que
É só da boca para fora. E assim são as coisas que a gente quer deixar, né, como lembrança para as outras, né? Nós temos vários exemplos aí no mundo, né, de grandes monumentos, por exemplo, né? O Taj Mahal na China, na Índia, desculpa, as muralhas da China e assim por diante. Grandes monumentos que ficaram aí e resistem até hoje, lindos, maravilhosos e inúteis. Porque são carregados de orgulho. Foram movidos pelo orgulho pessoal daqueles que tiveram a ideia e reuniram as condições para que aquilo fosse feito. Porque de útil mesmo, especialmente para os povos daquela época, muito pouco. Eram monumentos ao orgulho, muito mais monumentos ao orgulho do que outra coisa. E aí fica vazio de sentido, né? Então é importante que a gente pense nisso quando a gente desejar, quando a gente criar esse projeto, né, na nossa cabeça, como eu quero ser lembrado, se isso não está carregado de orgulho, e se estiver carregado de orgulho, se o motivo for o eu, for a minha satisfação pessoal, né, for projetar uma imagem que não é verdadeira, né, mas que eu quero que as pessoas vejam aquela imagem, aí fica vazio de sentido, né? E isso é um cuidado que nós temos que tomar. Todos nós sabemos, mas a gente esquece, que as coisas demandam um tempo para acontecer, né? Então, tudo tem um tempo certo na natureza, né? Tudo perante Deus tem um tempo certo para acontecer. Acontece duas coisas. Uma, ou nós ficamos ansiosos e aí atropelamos tudo, né? Entramos em descompasso com o tempo que é necessário para que as coisas aconteçam, e aí nós achamos que elas não vão acontecer, porque não aconteceram ainda. Mas eu projetei, já estamos em 2013, fevereiro, e eu disse que em janeiro eu tinha que estar com a minha casa pronta, né? Morando na minha casa nova. E aí não deu. E aí o que acontece? Frustração, decepção, e aí eu passo a desacreditar. Por quê? Pois é, eu fiz as orações, fiz tudo como me ensinaram. Orei, meditei, busquei todos os recursos possíveis ao meu redor, tentei ficar atento a todos os sinais ao meu redor, né? Conselhos de pessoas, de amigos e tudo e tal. Mas nada disso aconteceu. Só que está prestes a acontecer. Mas a pessoa não se deu conta. Ela simplesmente pensa que não. Passou do prazo que ela impôs. E aí, pronto. Frustrou-se e desistiu do plano. E aí vem a outra coisa, né? A ansiedade, que eu falei. E depois vem a preguiça. A preguiça, ela vem do medo de se frustrar novamente, né? E de se decepcionar novamente com os planos que a gente faz, com os projetos que a gente faz. Aí a gente fica preguiçoso por medo, né? O medo nos trava e aí a gente faz assim, tudo tem seu tempo, calma que vai acontecer, mas não dá um passo na direção da realização daquele projeto, do seu projeto pessoal. E nós estamos falando aqui da nossa própria vida, né? Não é qualquer coisa. Sou eu, somos nós, somos cada um aqui. Estou falando do que eu tenho de mais importante, que é essa oportunidade de estar aqui, né? E aí a gente negligencia isso, assim, calma, que tudo tem seu tempo. Mas se eu não fizer nada, não vai ter tempo nenhum. Não vai acontecer nada nunca, porque nada cai do céu, né? É a questão do merecimento, como a gente fala frequentemente aqui. Ora, eu vou merecer conforme o meu esforço, né? Se nós muitas vezes não gostamos de dar uma esmola pura e simplesmente por dar a esmola, e queremos premiar aquele que vem na porta da nossa casa, perguntar se tem algum serviço para fazer para poder ganhar um prato de comida, nós, né, com toda os nossos defeitos, a gente tem essa tendência já de premiar aquele que se esforçou mais. Deus, muito mais do que isso, nossos anjos guardiões, de igual forma, querem premiar o nosso esforço, mas a gente precisa se esforçar.
E aí, tem um livro do Paulo Coelho que inclusive fala isso, os nossos sonhos e objetivos, quando são deixados de lado, assim, por essa preguiça, não são essas palavras que ele fala, eles acabam apodrecendo dentro de nós. Num primeiro momento, isso nos dá uma sensação de paz, mas essa paz é momentânea. Por quê? Porque eu digo assim, se tiver que ser, vai ser. Se não, tudo bem, vamos levando a vida assim. Isso nos dá uma sensação de paz. Mas porque o orgulho não nos deixa ir adiante. Por que o orgulho? Porque e se eu fracassar de novo? Como é que eu vou explicar para as pessoas, né? Como é que eles vão se lembrar de mim? Né? Se eu fracassei de novo, se eu não conseguir de novo, e aí eu fico com medo, aí o medo gera essa preguiça. E aí esses sonhos, esses objetivos, esses projetos começam a apodrecer dentro da gente, de tal forma que aí, dali a algum tempo, aquela paz, aquilo que parecia ser paz, começa a se transformar em algo incômodo. E a gente começa a ser cruel com as pessoas que estão perto de nós. Por quê? Porque a gente começa a ver a nossa frustração, né, começa a transportar a nossa frustração para quem está ao nosso redor. E aí onde a gente fica excessivamente rigoroso com as pessoas. Certo? Procurem, para comprovar isso que eu estou falando, procurem lembrar-se de alguém que está literalmente de bem com a vida, com seus projetos andando, com tudo e tal, está com um sentimento de gratidão pelo que está acontecendo agora na vida. Se acharam essa pessoa, esse exemplo, parem para pensar em quantas vezes você já viu essa pessoa sendo agressiva com alguém ou intolerante. Agora, lembrem de outro exemplo de alguém que largou. Pronto. Está naquela paz momentânea, né? Aquela tranquilidade falsa, mas ainda está com aquela sensação de que, deixa assim. Né? Ou que já passou por isso, melhor. Né? E aí procurem pensar nessa pessoa como aquela pessoa. Procurem lembrar se não tem ninguém amargo ao seu redor. Vamos fazer o inverso, que eu acho que é mais fácil. Alguém amargo, alguém agressivo. Né? Vejam se essa pessoa não desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se ela já não se considera carta fora do baralho, está só esperando. Mesmo pessoas jovens. Aqui eu não estou falando de idade, porque isso é relativo. Né? E aí nós vamos poder constatar isso. Então, é muito perigoso a gente abandonar objetivos e projetos. Estou falando isso porque eu fiz isso há, quase 14 anos atrás. E aí eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa invejosa. Por quê? Porque não me via mais capaz de realizar as coisas que eu via os meus amigos fazerem, por exemplo, ou conhecidos próximos, né? E aí no momento que eu percebi isso, e que resolvi provocar uma mudança de direção, e aí aquilo me encheu, me renovou as energias, aí é que eu fui perceber que eu estava sendo invejoso. E aí tudo aquilo também desapareceu, como um passe de mágica. E é assim. Então, não abandone os objetivos. Todos nós temos. Se não estão em prática, se nós não estamos perseguindo, colocando um tijolinho de cada vez na construção desses novos projetos, desses projetos de vida que a gente tem, seja no âmbito da sociedade, social, no trabalho, com os amigos, ou na família, né? Seja lá no que for, projetos de vida, né? Se a gente não está trabalhando neles, é importante a gente reativá-los, para que eles não apodreçam, para que daqui a pouco esse ar ao nosso redor não se torne irrespirável, a ponto de a gente não querer mais estar aqui. Quantos fazem isso? Né? E o que faz isso? E aí é que a gente começa a entender a gravidade, e quando se fala aqui, a gravidade do orgulho, né? Como é perigoso a gente deixar que ele tome conta da nossa vida. Nós passamos a ser medrosos, preguiçosos com relação à nossa vida, e aí passamos a ser cruéis com as pessoas, né? E aí depois essa crueldade se transfere para nós mesmos, né? Na forma de doenças, né? Tudo por quê? Porque a gente deixou
ele crescer. Assim como quem é pai e mãe aqui sabe disso, nós temos um compromisso seríssimo com a criança, que parece, tudo é engraçadinho, né? Quando tem 1, 2, 3 aninhos de idade. Mas é ali que a gente tem que podar as arestas, né? É ali que a gente tem que corrigir o rumo, para não deixar que ela desenvolva nela um orgulho gigantesco, que pode ter já, né? E deve ter, porque a gente pensa que é uma criança, mas na verdade tem a nossa idade, né? Estamos todos aqui num nível muito parecido. E aí a gente se deixa levar por aquela imagem, né, de ternura, fofinho, bonitinho, engraçado, né? E aí solta de qualquer jeito, atende a todos os desejos e acaba estragando muitas vezes, né, essa pessoa quando se tornar adulta. Um dia o irmão Roger, que é um dos trabalhadores espirituais aqui da casa, um dos mentores, nos falou aqui, através, né, do médium, que nós somos mimados. E aí realmente eu vi aí uma grande verdade, né? Nós todos aqui somos mimados. Não necessariamente fomos mimados pelos nossos pais, mas nós somos mimados. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que a gente quer, a gente fica irritado, se revolta contra Deus, contra as pessoas. O que é isso? Né? A gente fica deitado numa cama lá por semanas, se recusando a sair de casa. Né? Por quê? Porque as coisas não aconteceram como eu queria. E aí eu não brinco mais. Né? Pode dar o nome que for. Né? Tem doenças com os mais variados nomes e síndromes aí e tal. E remédio para tudo. Né? Mas no fundo mesmo está isso. É o orgulho aí, grande, gigantesco, de quem foi mimado. Né? Ou se a gente já veio mimado com uma grande tendência, vamos dizer assim, e os nossos pais não conseguiram conter isso na gente, ou não se esforçaram o suficiente, não importa, acontece isso. Aí a gente fica mimado. Todo mundo é mimado de alguma maneira. Né? Faça uma análise aí bem honesta consigo mesmo, e nós vamos perceber diversos momentos da vida que nós agimos como criança mimada. Né? Porque não concorda com as coisas do jeito que elas estão acontecendo. Tem um ditado aí antigo, não sei qual é a origem, mas era um ancião índio. Ele disse uma vez numa reunião na tribo que ele tinha dentro dele 2 lobos, um mau e um bom. E aí um jovem índio perguntou para ele, e ele disse ainda mais: esses 2 lobos vivem em constante luta dentro de mim, vivem brigando entre si. E aí um jovem índio perguntou para ele: mas mestre, e qual deles vence? E aí ele parou: aquele que eu alimento mais. Então nós precisamos prestar atenção em qual lobo a gente está alimentando mais dentro da gente. E a gente tem isso o tempo todo. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, estar ouvindo, estar levando puxão de orelha, estar lendo, estar conversando com amigos de verdade, né, que podem realmente trazer alguma coisa de bom para a vida da gente, que é para a gente estar prestando atenção em para qual lobo a gente está dando mais alimento. O tempo todo, porque é uma luta. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, na sua perfeição, porém, a gente se intoxica de orgulho e egoísmo. Né? É a tal história da prova da riqueza e a prova da pobreza. O excesso é mais difícil do que a falta. Se eu sou orgulhoso, a falta faz com que eu fique quieto no meu canto. Se eu sou orgulhoso e tenho o excesso, o que acontece? Junta-se uma enorme quantidade de pessoas ao redor, né, fazendo a torcida, e aí eu acabo acreditando em tudo que se diz, e acabo acreditando que tem realmente todos aqueles poderes e todos aqueles predicados, né, que dizem. E aí é difícil depois voltar atrás. A gente fica orgulhoso demais.
Coisa que não aconteceu com aquele cidadão que eu falei no início, né? Lá do Claro como o Dia, né? Ele teve uma visão assim muito lúcida da vida em apenas 3 meses. O que seria uma catástrofe para alguns, para ele foi uma bênção. E notem que ele em nenhum momento ali falou que era um frequentador de nenhuma igreja, nem nada disso. Ele era um amante do trabalho, da família e do golfe. Ele mesmo diz ali, né? Não vivia na batina de um padre, nem dentro do centro espírita todo dia. E, no entanto, tinha uma visão muito clara da vida e do que ele queria dela. Gente, como eu falei, nós somos rigorosos com figuras públicas, porque elas estão muito distantes de nós. Né? Somos, às vezes, excessivamente benevolentes e excessivamente rigorosos, muitas vezes. Como eu citei ali o caso do Senna e do Maradona. Né? Aí com amigos, nós somos mais amenos. Certo? Lembre de um amigo que já não está mais aqui nesse plano, a gente vai lembrar das coisas boas, dos bons momentos, a gente vai abrir um sorriso, né? Quando começa a lembrar, daqui a pouco alguém olha assim, tá lá com cara de bobo, porque está tendo uma lembrança boa de um amigo, não é assim? Aí quando a gente começa a lembrar de parentes que já se foram, nem sempre a gente não é tão ameno, a gente volta a ser rigoroso de novo, né? Em muitos casos, né? É verdade. Já foi tarde, né? Mas E aí, e dos pais da gente, que é o centro, mesmo que eles não tenham desencarnado ainda, aí é que o rigor aumenta para valer, né? Aí a gente se acha no direito de criticar de todas as formas. Por mais, estou falando isso baseado no que eu fiz, né? Eu fiz isso. Eu passei isso. Né? Chegava ao ponto de dizer assim, tudo bem, por mais oportunidades que tenha me dado, mas eu sei no fundo qual era a intenção. Né? Um pensamento de um idiota mesmo, né? Orgulhoso. Mas aí que está. A gente precisa acordar para isso. Felizmente eu não precisei que os meus pais desencarnassem para cair a ficha. Graças a Deus, todas essas oportunidades que a gente tem aqui na Casa Espírita, através dos amigos que nos orientam, nos puxam a orelha, através da literatura, enfim, e pela vontade mesmo, né? A gente percebe o erro. Que bom que dá tempo de perceber muitas vezes. Às vezes não dá, né? Mas a gente percebe o extremo rigor com que a gente trata os nossos pais, né? E não é por aí. Afinal de contas, a nossa vida é uma construção aí, repleta de experiências, né? É aquele bolo, né? Os ingredientes do bolo estão aí. Então, se nós chegamos até aqui, começou lá. A primeira oportunidade nos foi viabilizada por eles. Só isso já é uma grande coisa. Já é um grande motivo de gratidão. E é a gratidão que nos muda, que muda a nossa frequência, que altera a nossa vida. É o sentimento de gratidão que faz com que a gente realmente esteja conectado com as coisas de Deus. Porque no momento em que eu passo a me sentir grato pela minha vida, pelas oportunidades que eu tive, que estou tendo, pela prosperidade que fui na nossa vida, pela saúde ou pela falta dela, a partir do momento que eu sou grato até pela falta dela, porque isso é momentâneo, mas vai me ensinar muito, se eu quiser, lógico, né? Nesse momento, aí sim eu estou me conectando com Deus, porque tudo é a perfeição de Deus, né? Tudo, até a dor, até a doença, tudo isso. Então, se nós formos analisar dessa forma, não há motivos para revolta, nunca. Nunca. Qualquer revolta é um deslize nosso. Então nós precisamos eliminar isso. Gente, eu vi que avançou um pouco aqui no horário. O que eu quero dizer é o seguinte: por mais que a gente esteja errando, né? E aí nós vamos perceber isso talvez quando a gente for escrever, talvez seja melhor escrever em casa, como eu acho que vou ser lembrado, né? Porque aí não tem perigo de ninguém ver, né? Do lado. Como eu acho que vou ser lembrado, sejam bem honestos, nem que deixe só por 15 minutos, depois rasguem bem picadinho ali e joguem no lixo,
Ah, mas pelo menos para vocês olharem. Isso tem uma força muito grande. É o visual. Olhem ali, vocês vão se espantar, talvez, né? Com o que vai estar escrito ali. Mas é importante a gente saber que dá tempo para mudar. Precisa dar o próximo passo agora. O primeiro é esse, é reconhecer, né? Reconhecer que tem alguma coisa aí que precisa mudar. Próximo passo. Vou mudar, tome a decisão, né? E vamos em frente. Vamos prosseguir com ânimo. Porque sempre dá tempo. Vou passar para vocês aqui um vídeo. Ele é bastante popular na internet, tá? Não é nenhuma novidade aí. Imagina, querer uma novidade de um vídeo tirado do YouTube, né? Aí não dá, né? Mas é um vídeo que mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Nós temos sempre uma joia dentro da gente, só que a gente precisa dar espaço para que ela possa resplandecer, possa mostrar o seu brilho, né? A sua beleza. Todos nós temos. Então, não vamos abortar os nossos projetos de vida, né? Para que eles não apodreçam mais tarde, né? Abram o baú de novo. Vamos em frente. É possível fazer. Aqui tem um exemplo de um cidadão, vocês já devem ter visto, em inglês, que vende ou vendia celulares. Inclusive ele diz aí nesse vídeo que o forte dele não é autoconfiança. Nunca foi o forte dele. Será que é melhor eu apagar ali ou não precisa? Dá para assistir bem, né? Tá bom. Isso é num concurso de música, tipo aquele American Idol ou Ídolos aqui do Brasil. Eu acho que foi o primeiro desses programas. É um programa na Inglaterra. E aí descobriram aí esse talento, mas é interessante, inclusive, se vocês puderem prestar atenção quando ele cantar, na letra da música, né? Só um trechinho pequenininho, mas que tem a ver com esse momento aqui nosso. Então vamos aproveitar, é um vídeo que emociona, mas vamos aproveitar essa emoção, né? Para a gente fazer uma mudança mesmo. A emoção serve de estímulo, né? E a gente leva isso para casa e tenta mudar realmente, né? É um compromisso. Escrevam. But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing Meu sonho é fazer o que sinto que nasci para fazer, que era cantar. Paul, Primeira what are chance you que ele here for teve. today, Paul? To sing opera. Ele fala em vou cantar ópera, olha a reação dos jurados. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay. Ready when you are.
So you work at Carphone Warehouse, and um exemplo típico daquilo que eu falei, né? Ele desabrochou, vamos dizer assim, né? Botou para fora um grande talento que ele tinha, que até então, talvez por medo, né? Por receio, ele falou que a autoestima ou a coragem, não sei bem a palavra que ele usou, não era o forte dele. Mas dá para sentir quando ele cantava que ele cantava aquilo com entusiasmo fora de série, né? Ali ele estava se manifestando realmente com força, né? Com energia, com vontade, era o que ele queria realmente fazer. E assim a gente pode fazer. Então, vamos ficar com o exemplo aí desse vendedor de celulares, Paul Potts, né? Belíssimo exemplo. E vai ficar. Esse vai ser lembrado por uma coisa boa, né? Então, que a gente consiga também ser lembrado por coisas boas. Obrigado.